eu refletindo bastante nesse versículo aqui, porque toda vez que você toca no assunto de espírito, de alma, a pessoa gosta de falar desse versículo aqui, Mateus 10, 28. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer. Perecer é morrer no inferno. Inferno é o Geena. Quando eles falavam do inferno, eles tratavam do Gehinom, que era o aterro sanitário que havia na parte externa de Jerusalém, e o fogo nunca se apagava. Era um lixão que tinha, então eles tratavam aquilo como inferno, porque os corpos ali eram jogados de mendigo, de animais, eram jogados tudo naquele Geena, naquele inferno. É interessante isso, tanto a alma como o corpo. Então Jesus aqui estava falando para eles temerem aquele que podia fazer perecer ou morrer, aquele que matava tanto o corpo carnal como a alma. Alma significa vida, vida. Um corpo carnal sem alma não tem vida. É isso que é. E agora, fora isso, nós temos aqui, em Isaías 42:5, assim está escrito: assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo que ela produz, que dá fôlego de vida, a alma aqui, que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Então são três, é o corpo carnal, a alma que é a vida e o espírito. E nós voltando aqui, Jesus estava falando, não temam os que matam o corpo. O que é isso? Quantos casos você já ouviu? Vamos tirar como exemplo nos nossos dias. Pessoas que tomaram 5, 10, 20 tiros e não morreram. Quantos testemunhos tem por aí no sistema? Eu tenho um vizinho que tomou 11 ou 13 tiros. Meu vizinho está vivíssimo. Tomou tiro há mais de 30 anos. Eu tenho 56, ele deve ter uns 58 por aí. Ele está lá em São Paulo, eu estou aqui no Mato Grosso do Sul. Senão eu ia na casa dele perguntar: ô Milton, quantos tiros você tomou? Foi 11 tiros. Você vê, a pessoa que atirou nele na época, há 30 e poucos anos atrás, atirou para matar o corpo. Atirou para matar ali aquela natureza carnal. Só que não conseguiu matar a alma. A alma continuou dando vida a esse sujeito chamado Milton. Quantas pessoas sofrem acidentes gravíssimos no corpo carnal, mas a alma, que é a vida, está ali. E aquela pessoa volta a ter uma vida, tudo bem, às vezes meio torto, meio falando meio diferente, um AVC, mas você vê que tem diferença do corpo para a alma. A alma, vida, é o que dá vida àquele corpo. E aqui Jesus não estava falando do espírito. Então Jesus estava alertando uma forma figurativa para as pessoas, para os judeus, porque aqui ele estava falando com os discípulos, para eles terem preocupação, eles terem medo daquele que poderia perecer, matar, colocar lá no Geena, que era aquele lixão que ele tinha como exemplo, tanto a natureza carnal, o corpo carnal, como a alma, a vida. Você consegue entender isso daqui? Aqui é um entendimento bem sucinto. Só que nesses corpo e alma ainda falta o quê? Falta o principal. Falta o quê? O espírito. Que nós vamos lá em Eclesiastes 12:7. Olha o espírito aqui. E o pó volte à terra, ou seja, o corpo carnal volte à terra. A alma que dava vida àquele corpo se acaba, porque é na alma, é na vida, é na alma que está todos os desejos do ser humano, tanto os bons como os ruins, as sensações, as emoções, está na alma, está na vida. E o espírito volta a Deus que o deu. Então você vê que Jesus estava falando da alma, do que dá vida, ele estava falando do corpo, da alma, que é a vida, e faltou o terceiro elemento, que foi o espírito.
Jesus não colocou o Espírito aqui, porque Jesus sabia que o Espírito não morre. O Espírito é perfeito. O Espírito é onde está hoje, depois do ano 70 para cá, onde está o templo espiritual de Deus. Você vê que interessante? Então, quer dizer, quando você começa a fazer uma análise sintática, como você pega um versículo desse e você vai destrinchando ele, você vai entendendo aqui o que foi, qual foi o sentido, por isso que eu coloquei o título aqui, ó. Por que não ter medo de quem mata o corpo, mas não pode matar a alma? Foi o que eu achei simbólico para colocar esse título aqui, tá bom? Então esse é o meu entendimento a respeito desse versículo. Claro que ele vai dar muitas interpretações, muitos entendimentos futuros ainda, mas vamos passando aos pouquinhos o nosso simples e humilde entendimento. E se foi útil, joinha, compartilhe e se inscreva, e até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.